Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa sexta-feira, 3 de fevereiro. Agora na Espanha são 10 horas e 11 minutos. No Brasil, 6 e 11 da manhã. Gente, eu tô no gráfico de 4 horas ancorado pela banda de VWAP semanal. Vocês vejam que a gente veio dar um beijinho básico aqui de novo na VWAP semanal. E agora a tendência é que ela promova um repique em direção a, no mínimo, a upper. Deve buscar no mínimo 23.600 por aí. Pode até ser que continue um movimento de queda, mas quando bate na VWAP semanal, sente o suporte e a laje que é representada pela VWAP semanal e acaba formando um pullback. No curto prazo, então, é bem provável que a gente vá buscar 23.600. Eu queria mostrar o gráfico semanal da BTC para vocês perceberem que a gente vai provavelmente encerrar essa semana na virada da VWAP de domingo para segunda com mais um candle comprador no semanal. Percebam que a BTC basicamente transita pela banda superior do canal de Keltner aqui no semanal. Então, a próxima parada da BTC com certeza é 30 mil dólares, justamente porque não tem nenhuma congestão que separe o patamar atual dessa congestão aqui que antecedeu esse mega dump e que acabou levando a BTC para as mínimas ali. Chegou a fazer 15 mil e pouco, 15.476 ali na semana que começou em 21 de novembro de 22, a semana pós-crash FTX. Então, fica esse registro aqui do gráfico semanal, que está muito bonito, e ele está guardando uma relação movimentacional de inversão em relação ao DXY, que está caindo igual uma jaca. O DXY mede a força do dólar norte-americano contra uma cesta de divisas, contra libras esterlinas, ienes japoneses, e sempre que o DXY cai que nem uma jaca, a BTC sobe de forma espasmódica, como está acontecendo agora. E é bem provável que o DXY perca aquele suporte em 100 e emburaque para 90. No intraday, a BTC está dando bons trades. A gente abriu umas operações agora no copy trade, agora rapidamente ela vai buscar a VWAP e fechar tudo no gain. Vai buscar ali 23.515, 23.520. O nosso gráfico diário segue o game, a gente está arrumando forte em direção a 25 mil dólares, que é o target da nossa onda 3. Na seara fática, a Binance vai lançar uma nova blockchain para armazenamento descentralizado de dados. Qualquer dispositivo capaz de armazenar dados será remunerado através da BNB Greenfield. Ou seja, se você tem um celular, um computador e quiser participar desse ecossistema, basta criar um public address, liberar a capacidade de armazenamento do seu dispositivo de forma totalmente criptografada e receber uma remuneração em BNB Greenfield. Enfim, o CZ, quando ele desce para o play, ele desce para agredir. É bem provável que esse projeto acabe quebrando e levando à bancarrota toda essa sistemática e esse establishment que existe hoje em termos de armazenamento em nuvens. Não se espantem se uma AWS, uma Amazon Web Service, vire uma Olivetti ou uma Kodak, algo que vai simplesmente ser catapultado da existência do mercado, porque um ecossistema como esse vai baratear em mais de 1000 vezes o armazenamento em nuvens. É o novo normal. E a explosão da BTC para 1 milhão de dólares, segundo o Plano B, um cortejado analista do Twitter, é questão de tempo. O próximo halving não tem como segurar a BTC em direção a 1 milhão de dólares. Vai voar, vai romper o patamar de 100 mil dólares, segundo o Plano B, e voar em direção a 1 milhão de dólares. Para ele, o ano de 2023 vai encerrar com a BTC em torno de 30 a 45 mil dólares, e o ano de 2024 vai ligar os motores para a BTC romper os 100 mil dólares a partir de 2025. E entre 2025 e 2030, segundo ele, não tem nada que segure a BTC em direção a 1 milhão de dólares, exatamente como a gente vem reportando aqui no canal. E o Baidu, uma espécie de Google chinês, está lançando
uma interface de inteligência artificial, um chatbot, para rivalizar com o ChatGPT da OpenAI. É o novo normal, agora vai começar uma briga pela melhor interface de inteligência artificial, que na verdade só vai a inteligência artificial, quando migrar para a Web3, aí sim vai elevar o sarrafo para um outro patamar. E na seara geopolítica e finanças internacionais, a Índia revela que o FMI está trabalhando com o G20 para regulamentar os criptoativos. Enfim, é o novo normal, as jurisdições mundo afora precisam regulamentar o mundo cripto, e um balão espião chinês voando sobre o território norte-americano foi rastreado pelo Pentágono essa semana, agora, poucas horas atrás. E esse incidente militar diplomático, vamos colocar assim, ocorre dias antes da viagem do secretário de Estado Antony Blinken à China. Enfim, as relações chinesas e sino-americanas estão meio estressadas. E os Estados Unidos vão enviar à Ucrânia bombas guiadas por GPS fabricadas pela Boeing e lançadas a partir do solo. Essa brincadeira desse primeiro lote de armas com essa tecnologia vai custar 200 milhões de dólares o primeiro lote. Os Estados Unidos não veem nenhum problema no envio de armamento de última geração para a Ucrânia. A Rússia tem alertado não só a OTAN, mas especificamente os Estados Unidos para não se envolverem diretamente no financiamento em favor da Ucrânia. Isso pode escalar facilmente esse conflito para um patamar nuclear. O envio de armamentos de última geração pode sim justificar eventualmente um recrudescimento do Kremlin em relação ao uso de armas nucleares. Esperamos sinceramente que isso não aconteça, mas o fato é que os Estados Unidos estão ali cutucando a onça com vara curta. Enfim, pessoal, a BTC segue acumulando, bateu agora há poucos minutos atrás na VWAP semanal, que é uma laje, vai dar uma quicada, provavelmente vai buscar a primeira upper, pode até continuar caindo para estressar a primeira lower, mas sem antes respeitar o suporte representado pela VWAP semanal. A nossa figura triangular ainda está vigente, mas é possível que a gente evolua para uma outra formação de acumulação. Vamos ver como ela vai se desdobrar no próximo candle aqui no 4 horas. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.